a todas. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje sim. Mais uma vez é um motivo de alegria poder estar aqui no Regeneração, para a gente refletir um pouco sobre a doutrina e sobre os ensinamentos que ela nos traz, para deixar a vida da gente mais tranquila, mais leve, mais suave, tendo em vista que a gente atravessa assim tempos de dificuldades, né? Essas dificuldades podem ser dificuldades morais, emocionais, espirituais, materiais. Então eu sempre vejo esse momento aqui da gente estar no Regeneração, ou em qualquer outra casa religiosa, né? Seja numa missa, num culto, um momento em que a gente vai se tranquilizar. Então eu peço para que a gente consiga, por alguns minutos, né, uma horinha, a gente consiga se desconectar do mundo lá fora, dos problemas, das dificuldades, de tudo que a gente enfrenta no nosso dia a dia, para tentar relaxar, desacelerar o pensamento e, por alguns minutos mesmo, sentir a presença da espiritualidade que está aqui conosco e experimentar um pouco dessa paz que eu acho que todo mundo almeja, né? Uma vida de paz, de mais tranquilidade. O tema da tarde de hoje, como está exposto aqui, é como aproveitar a sua encarnação. Domingo passado, Claudinha esteve aqui, né? Ana Cláudia Mendonça. Ela é aqui do Centro Nosso Lar, fica na Cláudia Broderode, e ela falou sobre a justiça da reencarnação. E eu até tinha comentado tanto com o André como com o Guilherme que acaba sendo uma continuidade do tema que ela fez, porque ela vai trazer o que é a reencarnação. Ela falou sobre a justiça da reencarnação, sobre família, né, sobre as questões de doenças e tudo mais. E hoje a gente vai ver como é que a gente pode, dentro da doutrina espírita, na medida do possível, aproveitar a encarnação. E aí eu só queria começar, a gente já começa com uma pergunta, né? O que é a encarnação e qual é o seu objetivo? Primeiro, a gente só vai distinguir a questão do termo, né? A diferença de reencarnação para encarnação. Reencarnação é o mecanismo em que a alma volta à Terra em um novo corpo. Emmanuel está aqui, desencarna o espírito, ou seja, morre o corpo físico, né? A alma, o espírito, vai para o mundo espiritual, vai se programar, em outro momento vai reencarnar, ou seja, vai voltar ao mundo material em um novo corpo, em outro país, com outra profissão, enfim, vai assumir uma nova possibilidade de continuar evoluindo. Isso é o mecanismo da reencarnação, ou seja, nascer no corpo novamente, né? Estar na carne novamente. Encarnação é justamente esse período que o espírito tem vivendo na matéria. Por isso que o nome da palestra é como aproveitar a sua encarnação, porque reencarnação é o mecanismo de voltar à matéria e encarnação é justamente a vida que a gente vai ter na matéria. Algumas pessoas elas têm uma encarnação de 10 anos, 5 anos, 1 aninho. Outras pessoas conseguem ter uma encarnação de 90 anos, ou seja, uma vida na matéria de 90 anos. O que a gente vai trazer aqui hoje não é uma regra, não é uma lei, né? O Espiritismo não tem regras, não tem leis. A gente traz direcionamentos que foram trazidos pela espiritualidade, pelo próprio Jesus, orientações de Kardec, de médiuns, né, consagrados como o próprio Chico Xavier, Edivaldo e outros autores. A gente não tem como ter uma cartilha, nós não podemos ter uma forma segura de como eu vou aproveitar da melhor maneira possível a minha encarnação, ou seja, a minha vida na matéria. Mas a gente vai trazer aqui algumas ideias onde a gente vai refletindo, vai discutindo. Eu peço para quem estiver aqui presente também quiser dar uma sugestão, tirar uma dúvida, também pode interagir. Quem conhece sabe que minhas palestras são bem assim, dinâmicas, interativas. Eu gosto desse diálogo. Eu não gosto tanto que eu nem falo aqui em cima, eu sempre desço para ficar mais próximo do público e a gente tem esse diálogo. Porque eu acredito que o aprendizado se constrói com a troca de conhecimento. Mas aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos e vai entender justamente isso. É a pergunta 132. Qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? Ora, a gente entendeu que encarnação é justamente essa vida que a gente tem na matéria, né? Que ela pode ser muito pequena, em 1 aninho, né? A gente sabe que tem bebezinhos que desencarnam com 1 ano, que não é o tema de hoje, a gente pode até trazer futuramente, né? Sobre a questão da desencarnação das crianças, o porquê, tudo isso que fala na doutrina.
e a gente sabe que tem gente que vive uma encarnação, ou seja, uma vida de 100 anos. E aí a gente sempre busca qual é o objetivo. Nós vamos observar o seguinte, que o Espiritismo sempre tem uma ideia filosófica do porquê. A própria obra, o Livro dos Espíritos, é uma obra feita de perguntas e respostas. Kardec vai questionar a espiritualidade em determinados temas do conhecimento, né, geral, e os Espíritos vão trazer essas respostas, embasadas muitas vezes no próprio Evangelho do Cristo. E a gente vai observar que a forma como o Espiritismo é construído é dentro desse questionamento. Por Kardec ser um cientista, ser um professor, um pedagogo, ele trazia essa forma de construção do conhecimento através do questionamento e do buscar das respostas, né, da dúvida, da não aceitação de qualquer resposta. Por isso que a gente vai ver muito o Espiritismo nesse processo do diálogo e da construção do conhecimento, do estudo, da pesquisa, porque a gente sempre busca uma forma de dialogar com o conhecimento, com a ciência. Então a gente vai ver que Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, porque assim, ele entende, quem leu, estudou o Livro dos Espíritos, vai ver que no início ele vai falar sobre Deus e os elementos gerais do universo, porque ele vai questionar sobre a questão da criação, né? Quem foi Deus, quem é Deus, ou o que é Deus. Vai ficar aí a dúvida para quem, né, tiver interesse e curiosidade pelo Livro dos Espíritos, e como se formou a vida na Terra, no universo. Depois ele vai começar a falar justamente sobre essa questão da vida na Terra, e aí ele entra nesse processo de reencarnação e tudo mais. E aí ele quer saber qual é o objetivo, porque veja a praticidade de Kardec. Ele compreende a reencarnação como um mecanismo de voltar na matéria, né? Voltar o espírito a nascer aqui no mundo material. Mas qual é o objetivo disso? Para que Deus quer que a gente passe, por exemplo, por uma vida de vicissitudes, de dificuldades, de sofrimento, aí desencarna. A gente que é da cultura ocidental, né? Que é uma cultura alicerçada no conhecimento e nas tradições judaico-cristão, onde de forma distorcida, nos séculos, foi tirado essa ideia da pluralidade das existências e foi colocada a unicidade da existência, onde a gente acredita que só vive uma única vez, e após viver essa única existência, segue-se o juízo final, ou seja, aqueles que foram bons sobem para o céu e aqueles que não foram tão bons descem para o inferno. E a gente já discutiu muito essa questão, né, do que é cima, o que é baixo. Se o céu está em cima, mas a gente sabe hoje que com a astronomia não existe cima e baixo, porque se a Terra, né, tem uma forma circular, apesar de algumas pessoas acreditar que é plana, mas tem uma forma circular, e a gente sabe que está circulando no universo infinito, tecnicamente não existe cima e baixo. Então não existe, teoricamente, do ponto de vista espiritual, um céu acima de nós e um inferno abaixo de nós. É o que existe é o universo. E aí a gente começa a compreender alguns questionamentos. Qual é o objetivo da encarnação? Por que Deus quer que a gente nasça no mundo material? Por que a gente tem que vir para o mundo material? Isso é interessante porque quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu li o livro Nosso Lar. E no livro Nosso Lar a gente vê, né, que existe uma colônia, não é? Aí eu sempre abro parênteses, né? Gente, Nosso Lar não é o mundo espiritual, tá? Não é o mundo espiritual. Nosso lar é uma colônia espiritual, de diversas colônias e dimensões do mundo espiritual. Inclusive, eu até digo para quem tem criança, né, tem uma das pessoas fez esse livrinho, Outro Lar, que é explicando a questão do mundo espiritual, só que numa linguagem mais infantil, né, para criança, os personagens da Turma da Mônica. Mas aí a gente tem o seguinte: quando eu comecei a ler o Nosso Lar, eu fiquei pensando, meu Deus, mas para que a gente tem que vir para a Terra se é tão bom estar no mundo espiritual? Porque no mundo espiritual eu posso aprender, eu posso trabalhar do mesmo jeito, porque eu tenho que vir para a Terra e tem que o corpo adoece, a gente sente fome, frio, sede, precisa trabalhar, estudar, porque senão a gente não consegue um diploma que vai dar acesso a uma carreira profissional, e através desse trabalho a gente consegue recurso material para se sustentar materialmente, né, falando. E no mundo espiritual seria mais fácil. E aí no livro Nosso Lar fala da importância da encarnação, né? Como no próprio Livro dos Espíritos. E aí o que eu acho interessante é que ele traz a espiritualidade, né, o Espírito de Verdade, traz uma resposta para Kardec de forma universal. É bem interessante e é parecido com a ideia da parte que fala sobre a loucura e o suicídio,
que depois que discute várias questões sobre o suicídio, Kardec pergunta, finalmente, qual é a consequência para aquela pessoa que comete suicídio? E aí os espíritos dizem Kardec, que em suma, ou seja, no geral, para todos aqueles que infelizmente buscam, né, o suicídio, o principal e o motivo ao qual todos são alcançados é a decepção do quê? De que a vida não acaba com a morte do corpo. Cada um de nós vai ter uma experiência diferente, mas todos que infelizmente praticam, né, o suicídio têm essa decepção de ver que a vida continua mesmo após a morte do corpo. E veio a resposta da espiritualidade para Kardec sobre a finalidade da encarnação. Deus se põe com o fim de levá-los à perfeição. Ponto, a gente já poderia acabar a resposta nessa primeira frase. A gente encarna para evoluir, para se aperfeiçoar, para crescer, para se desenvolver, do ponto de vista tanto moral e ético, né, da questão do convívio em sociedade, como do ponto de vista também intelectual, da ciência, né, da tecnologia e tudo isso. Para uns, aí vai distribuir, porque assim, a gente pode pensar, né? A encarnação foi feita para progredir, para evoluir. Tá, e porque uns têm uma encarnação, a gente pode dizer assim, mais segura, mais leve, mais tranquila, e tem outros que passam por tanto perrengue, né? E aí ele vai distribuir, ó, que para uns a encarnação é uma expiação, a gente vai ver daqui a pouco isso. Para outros, uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, nisto que está a expiação. Ou seja, veja só, mesmo para aqueles que vêm para a Terra como uma missão, ou aqueles que vêm passar por uma expiação, e não está aí, mas podemos também incluir a aprovação, tanto para um como para outro, vai ter que passar pelas experiências de vicissitudes que compõem o mundo material. E quais são as vicissitudes? A gente vai ver mais à frente. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Gente, isso é importante, porque a espiritualidade superior está dizendo a Kardec que cada um de nós que está aqui encarnado é uma peça na engrenagem, na construção de um mundo melhor. Veja o que ele está dizendo ali, ó, que é de pôr o espírito, com E maiúsculo, né, que é a individualidade de cada um, em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Cada um de nós tem um papel importante nessa obra. Nós somos co-criadores de Deus, somos aqueles que falam no Evangelho, né? Trabalhadores de última hora. Então, às vezes, a gente se entra nesse processo de culpa, né? De achar que a gente não vale de nada, e a espiritualidade vem dizer que cada um de nós tem uma importância muito grande nesse processo de um mundo melhor. Até porque, se a gente for levar em conta, parar para raciocinar mesmo a lógica, a gente vive em um mundo onde a gente está vendo um monte de coisa ruim acontecendo. A gente vê um monte de coisa ruim acontecendo. Mas quem é que promove essas coisas? Se existe uma pessoa que assalta outra pessoa, quem é que está assaltando? Não é um indivíduo? Não é uma pessoa que está ali praticando um assalto? É uma pessoa, ou seja, é um espírito encarnado, vivendo uma encarnação. Se eu chego e agrido fisicamente um colega de trabalho, dou um soco nele, quem foi que agrediu? É Manuel. Não é uma pessoa? É uma pessoa. Ou seja, a maldade que a gente vê no mundo, ela é ocasionada pelas pessoas que estão encarnadas no mundo. E não é por acaso que os espíritos vão dizer para Kardec, lá na última questão do livro dos espíritos, que esse planeta só será um planeta melhor de se viver quando as pessoas que vivem nele, ou seja, nós, praticarmos mais o bem do que o mal. Por isso que ele vem falar que tem uma outra finalidade a encarnação, que é fazer com que cada um de nós possamos criar consciência de que somos peças importantes na construção da obra divina. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, naquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Fechou. Resumindo isso aqui, que eu gosto muito de trazer uma linguagem mais do nosso dia a dia. A nossa vida tem um objetivo, que é o progresso, a evolução. A evolução nossa, enquanto espírito, a evolução do outro enquanto
pessoa, individualidade que convive conosco e a evolução do planeta ao qual nós estamos inseridos, ao qual nós estamos encarnados. Então a gente encarna, pessoal, nós viemos para esse planeta para evoluir, para crescer, para desenvolver, ajudar na evolução do outro. E no livro dos Espíritos, mais à frente, a espiritualidade ainda vem dizer o seguinte, que nós temos como tarefa ajudar na evolução do outro no limite das nossas forças. Então a gente evolui, ajuda na evolução do outro e dessa forma a gente ainda consegue ajudar na evolução do planeta. Esse é o objetivo da encarnação. Então eu costumo dizer o seguinte, não importa a profissão que a gente escolheu, ou que escolheu a gente, né? Não importa a nacionalidade, não importa o gênero, não importa a classe social, não importa muitas coisas que estão vinculadas às questões da matéria. Porque para a gente estar encarnado, se a gente está vivendo uma experiência na matéria, a gente vai assumir, né? Eu costumo falar assim, a gente vai assumir uma personagem. Eu preciso estar no corpo físico, eu preciso nascer em um país, eu preciso ganhar um nome, eu preciso encontrar um trabalho, eu vou casar, vou ter filhos e assim eu vou construir uma persona, um personagem, ao qual esse espírito, que é o espírito imortal, vivendo essa experiência, vai se manifestar. E aí eu vou utilizar tudo isso para evoluir, ajudar na evolução daqueles que convivem comigo e na evolução da sociedade, do planeta. E aí tem uma frase de Haroldo que eu acho muito bonita. Haroldo é um palestrante, que ele diz assim, que a gente nós temos que florescer onde Deus nos plantou. Nós temos que aprender a florescer onde Deus nos plantou. Ou seja, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu já trabalhei em loteria e eu almejava trabalhar com a educação. Só que esse processo de mudança, até de profissão, não dá saltos. Eu não vou chegar, por exemplo, hoje no escritório onde eu trabalho e falar, chefe, eu estou pedindo demissão. E amanhã eu já vou entrar e trabalhar numa escola da rede pública. Não, eu vou ter que o quê? Me organizar, fazer uma poupança, porque eu sei que o processo de desemprego está grande. Eu vou ter que me organizar, fazer uma poupança, fazer uma corrente de apoio de pessoas que estão ali comigo, um amigo, um familiar, para dar um suporte. Peço demissão do trabalho, faço uma faculdade de uma licenciatura, de pedagogia, de letras, o que for, me formo, faço uma pós, vou estudando para concurso, saio um concurso de uma prefeitura, eu passo, e em 5, 6 ou até mais um pouquinho, 5, 6 anos, eu estou trabalhando na escola. Ou seja, eu criei um objetivo, tracei um plano, fui ali galgando pouco a pouco com a ajuda das pessoas que convivem comigo até chegar naquele ponto onde eu queria alcançar. Trocar de profissão de forma segura, porque existia o quê? Um planejamento. Mas nesse processo, gente, aí vem esse detalhe que é importante. Nesse processo de mudança, até eu me organizar, pedir para sair da empresa, do escritório, do hospital, da onde eu estou trabalhando, para trocar de profissão e ir trabalhar em escola, almejando o quê? Um cargo público que tem uma estabilidade, da questão do próprio trabalho, é um trabalho para a vida toda, como as pessoas falam. Em todos esses momentos, eu tive que florescer onde Deus me plantou. Então, enquanto eu estava ali na loteria, eu fui fazendo o meu melhor. Quando eu saí, fui para a faculdade, eu fiz o meu melhor. Enquanto eu estava estagiando como acompanhante de um aluno que tem síndrome de Down, ali eu estava fazendo o meu melhor, até chegar no meu objetivo e continuar fazendo o meu melhor. Florescer onde Deus nos plantou não é conformismo. O Espiritismo está falando assim, olha, você está nesse emprego, então agradeça, faça de tudo para não sair daí. E ali você está sofrendo, às vezes você ali sofre abuso de um colega de trabalho, de um chefe, às vezes você trabalha muito, não tem a remuneração que você almeja, porque nós temos nossos planejamentos no mundo material. Porque, por exemplo, para o Regeneração entregar as doações para as famílias que são assistidas na casa, a gente precisa do quê? De recurso material. E aqui a gente não está fazendo proselitismo, não, nem está fazendo petitório em cima da tribuna, não. Para poder manter a casa, a estrutura física, de um ar-condicionado, da iluminação, de um data show, a gente precisa de recurso material. E para a gente poder fazer até uma doação, entregar a sopa para pessoas que estão em situação de rua, isso gera o quê? Questões materiais.
Então, até para isso, eu preciso me esforçar, trabalhar para gerar. Porque eu vou falar uma frase de Valdo: o Espiritismo é a única religião onde todo o processo de caridade que é feito sai do bolso dos trabalhadores. A gente que sua, até o cara no filme fala, né? Seu Nilson fala no filme: Divaldo, quem é que vai pagar essa caridade toda? Aí, Divaldo, a gente. Como? Do nosso salário suadinho, sim, do nosso salário suadinho. Então, é bom a gente ter essa coisa, até porque o Evangelho fala, né, dos bens materiais, com que objetivo a gente usa, né? Se eu estou almejando ter um bom emprego só para curtir a vida, os prazeres da matéria, eu só quero ter um bom emprego para poder ter condições de fazer caridade, por exemplo. Aqui eu estou trazendo só um exemplo. E aí a gente tem que ter esse objetivo na nossa mente, que todas as nossas escolhas, independente do trabalho, não estou falando de tudo, tem um objetivo, que é evoluir. O objetivo, a finalidade da nossa encarnação é evoluir. A gente trouxe um esquema só para entender. Expiação e missão. Eles falam, né? Quando a gente encarna ou por expiação ou por missão. Expiação, gente, é a mesma coisa de lei de causa e efeito. Expiar é a mesma coisa que colher o que plantou. Então, quando a gente estiver lendo um livro de Kardec, um livro espírita que estiver lá falando, eu estou passando por uma expiação, ou então aquele irmão está sofrendo tal situação porque ele está passando por uma expiação, expiando é se referindo ao que? A colher o que plantou, a consequência dos nossos atos, o processo de causa e efeito. Isso é expiação. E muitas vezes fala também de provação. O que é a provação? É quando o próprio espírito escolhe passar por aquilo. Ele nem precisa, não é uma lei de causa e efeito nesse processo, mas ele, para assegurar o seu progresso mais rápido, ele escolhe passar por aquela experiência, às vezes dolorosa, numa forma de quê? De acelerar a sua evolução, e aí ele passa pelaquela provação. A diferença de prova e expiação é que a prova é uma escolha do espírito, ele escolhe, e a expiação é uma consequência das atitudes que nós temos, é o reflexo das nossas atitudes. E a missão é quando a gente encarna para um objetivo. Guilherme tem uma missão na Terra. Qual é a missão de Guilherme? Está no Regeneração, ajudando lá os irmãos. Pronto, essa é a missão de Guilherme. Então ele encarna, passa por todos os processos da vida dele e vem bater aqui no Regeneração. E vai cumprir com a missão dele. Mas o que é que os Espíritos falam? Que tanto a expiação ou a missão, os dois tipos de encarnação vão ter que passar pelas vicissitudes da existência terrena. Não tem como fugir, gente. E aí eu vou falar trazer uma frase que eu vi da monja Coen, que é uma monja que eu gosto muito, que ela fala que a vida na Terra, a vida no mundo material, é passar por vicissitudes. Então essa ideia que às vezes as pessoas veem, aí eu vejo alguns coaches falando, né? Alguns palestrantes falando aí, doutor, felicidade e tal. Não estou aqui criticando a questão de coach, de palestrante nenhum, mas às vezes a gente quer romantizar algumas coisas ou disfarçar, dizendo que a vida é isso, a vida é aquilo, a vida na Terra é muito boa, mas é uma realidade. A gente passa por vicissitudes. A todo tempo a espiritualidade fala que a vida na Terra hoje é uma vida de prova de expiação, ou seja, é uma vida de enfrentamento, de luta, né, de dificuldades. E o objetivo nosso é estar passando por essas vicissitudes, cumprindo a nossa expiação, cumprindo a nossa missão para alcançar o objetivo final, que é a perfeição, a evolução. Então a gente sabe que para a gente conseguir evoluir, para a gente alcançar esse objetivo da perfeição um dia, a perfeição no sentido, né, não de Deus, que a gente nunca vai ser Deus, mas numa perfeição no sentido de evolução, por isso que eu botei a perfeição entre parênteses, entre aspas, e o nome evolução embaixo. Para a gente chegar nessa evolução, a gente vai ter que passar a enfrentar as vicissitudes. Não tem como a gente fugir. Até a pessoa que tem mais dinheiro no mundo, ela vai passar por problema. Ou vai adoecer em algum momento, ou vai ter algum tipo de sofrimento, ou não vai encontrar sentido da vida porque está cheia de dinheiro, mas não tem amigos, enfim. Vai passar por vicissitudes da vida terrena. E lembra qual foi
A outra forma não. O outro sentido da encarnação que ele coloca também, cumprir a nossa parte na obra da criação. Ou a gente vem espiar, ou a gente vem passar por provação pelas nossas escolhas, ou a gente vem com uma missão aqui para a Terra, e essa missão não precisa ser uma missão grande não, tá gente? Aí, às vezes a gente pensa assim, por exemplo, um cientista que criou a vacina da Covid. É uma missão, ele encarna porque ele sabia que naquele determinado momento uma pandemia iria assolar o planeta Terra, então ele vai vir com a missão de trazer uma vacina para as pessoas. É uma missão grandiosa para o mundo inteiro. Mas às vezes eu tenho uma missão com meus 2 filhos, com minhas 2 filhas, com minha esposa, com meu marido, com meu colega de trabalho. Às vezes eu só tenho uma missão com uma pessoa, com um grupo, com o meu bairro, e é uma missão. E às vezes a gente quer abraçar o mundo. Tem até uma história, né, que se conta muito no movimento espírita, nas palestras, que uma pessoa chegou espírita, ajudava todo mundo, fazia a campanha do quilo, visitava o hospital, fazia palestra, fazia isso, aquilo outro, evangelização mediúnica, era um doutrinador, era ótimo. Aí desencarnou, chegou no mundo espiritual, ele achando que tinha arrasado, porque fez muita coisa boa e fez, não deixou de fazer. Mas aí a espiritualidade falou para ele: irmão, você vai ter que voltar. E vai ter que reencarnar novamente com fulano, com Beltrano. Meu Deus, mas por quê? Eu fiz tanta coisa boa que se fez. Mas a sua missão era reencarnar com aquelas 2 pessoas para se reconciliar. Você fez tudo pelo mundo inteiro e esqueceu aquelas 2 pessoas em casa, que era a esposa e a filha. Passou o mundo inteiro por aí ajudando e esqueceu a esposa e a filha em casa, que eram os 2 espíritos que reencarnou junto com ele, com a missão de se reconciliar, e ele não conseguiu cumprir essa missão com 2 pessoas. E quando a gente junta isso aí, a gente vê que acabamos sendo que parte na construção de um mundo melhor, na obra divina. Voltamos a dizer aqui, somos trabalhadores da última hora, co-criadores, né, de Deus na construção de um mundo melhor. Chegamos aqui à metade. Corri para conseguir falar isso tudo na metade, né? 4h30. As vicissitudes do nosso planeta. Guerras, aqui em pai, com bebê, né? Saindo de dentro de uma cidade provavelmente destruída. Essa foto eu peguei da Ucrânia. Doenças, pandemias. Essa foto foi naquela época onde não tinha nem velório. As pessoas desencarnavam, colocavam no saco, né? E enterravam, não tinha nem direito a velório. Isso foi no auge. Fome. Essa foto aqui não é da África não, tá gente? Essa foto aqui é do interior do nosso estado mesmo. E mudanças climáticas. A gente vendo aqui um local pegando fogo, a gente sabe que tem períodos do ano onde fica mais quente e onde locais tem esses incêndios naturais que acontecem. São as vicissitudes do planeta. Aí eu me pergunto, aquele rapaz que está carregando o caixão é um espírito encarnado, está passando por uma vicissitude, mas está encarnado. Esse outro bombeiro aqui está cumprindo a profissão dele, está ali sofrendo, né, correndo risco, mas ele está encarnado. Aquele menino ali que está com aquela tampa de panela, com um pouquinho de arroz e um pedaço de carne, um osso, está passando pela fome, mas é um espírito e está encarnado. Ali em cima, aquele pai com o bebê no colo, passando pelo resto da cidade destruída pela guerra, é um espírito e está encarnado. O que o livro dos Espíritos quer dizer para a gente é isso. A gente vai estar encarnado, espiando. Não nos cabe julgar o porquê que aquele menino ali está tendo que passar pela fome, ou porque aquela pessoa ali que o corpo está no caixinho desencarnando de Covid. Não nos cabe julgar o porquê do sofrimento e da expiação das pessoas, mas estão espiando, ou estão com uma missão. Pode ser a missão de salvar vidas como um bombeiro, pode ser uma missão ali trabalhar, não importa. Mas são pessoas que estão encarnados, vivendo as vicissitudes do planeta de expiação e prova, mas estão vivendo encarnados e têm que viver a vida. Vocês estão conseguindo entender o que a gente está querendo trazer aqui? Que a vida tem as dores, tem os problemas, mas tem que ser vivida. O que o Espiritismo traz para a gente é isso. A nossa vida tem nossos percalços, nossas dificuldades, nossas dores, mas tem que ser vivida.
E o objetivo da tarde de hoje é um pouquinho, que não tem como a gente falar isso, porque a gente não vai mensurar o sofrimento, nem a dor, nem as angústias de ninguém que está aqui, mas é tentar trazer um alento, um consolo, uma orientação de como a gente pode estar vivendo tudo isso da melhor forma possível. Porque vivemos uma vida de vicissitudes, ainda, né? Nesse processo. Então, como é que podemos aproveitar a nossa encarnação? Como é que eu posso estar passando por problemas e ainda assim conseguir aproveitar da melhor forma possível? E aí nós vamos ver porque trouxemos 10 itens que dá para a gente desenvolver. Esses itens a gente pegou nos livros da obra de Kardec, né? Céu e Inferno, Evangelho, Livro dos Espíritos, mas trouxemos aqui também 4 autores. Esse livro aqui, Reconciliação, Consigo Mesmo, com a Família e com Deus, de André Moreira. Auto-Perdão, Aprendizado Necessário, do psicólogo Rossano. Impermanência e Imortalidade, de Dival. E tem esse último aqui, que é do Romano Pires, Educação para a Morte. Fora o livro de Kardec, né, do Evangelho e Livro dos Espíritos. A gente vai trazer aqui 10 pontos de como a gente pode, mesmo em as dificuldades, tentar trilhar uma vida aproveitando o fato de estarmos encarnados, porque já estamos aqui encarnados, não tem nem como voltar, né? Mãe, deixa eu voltar aí para o útero da senhora, eu quero voltar. Não tem como, a gente nasceu, está encarnado e tem que viver a nossa encarnação. A vida é plural. Uma das grandes dificuldades que nós temos hoje em vivência, em sociedade, é a dificuldade de conviver com a diferença. E essa vida em diferença gera, numa situação mais ampla e mais drástica, uma guerra. Um país que não aceita dividir uma riqueza natural com o outro e entra em guerra pelaquela riqueza natural. Isso eu estou falando um extremismo, tá, gente? Uma coisa grande. Mas, vamos dar um exemplo clássico que acontece no dia a dia. Hoje está tendo jogo do esporte. E quem assiste o noticiário sabe que quando tem jogo de esporte, ou do Santa, ou de qualquer outro time que é um time grande, principalmente um jogo decisivo, que vai dar acesso a uma melhor posição no campeonato, sabe que é perigoso na rua, porque as torcidas fazem o quê? As torcidas fazem guerra, conflito, espancam o outro, até matam o outro. Isso por quê? Porque não consegue conviver com a diferença. O mundo é plural. Já imaginou se todo mundo fosse só esporte? Se todo mundo fosse espírita? Se todo mundo só gostasse de macarronada? Se todo mundo só gostasse de azul, de preto? Como seria o mundo com uma única forma de ver e de vivenciar as coisas? Então a gente tem que entender que o mundo é plural. O mundo é plural. O mundo é árabe, o mundo é americano, o mundo é de pessoas ruivas, pessoas negras, homens, mulheres, gordinhos, magrinhos, espíritas, evangélicos. O mundo é plural. Então, para a gente conseguir viver melhor, a gente tem que entender isso e conseguir conviver com as diferenças. A gente eu volto a dizer, eu me sinto muito tranquilo em falar sobre isso, porque hoje eu estou bem acima daquilo que a gente vê de polaridade. A gente está vivendo um tempo, né, próximos finais de semana, a gente tem eleição no nosso país. E aqui a gente não vai defender bandeira não, que o espiritismo não defende bandeira de nada, que o espiritismo está além da matéria. Mas a gente está vendo uma polarização na sociedade. Não precisa ligar a televisão não, a gente vê na nossa família. Eu vejo casais que se divorciaram, eu vejo filhos que não falam mais com a mãe, eu vejo amigos de anos, amigos de anos, de infância, que não se falam mais. Porque um não consegue viver com a diferença do outro. Então, para a gente aproveitar a nossa encarnação da melhor forma possível, evitando conflitos internos e externos, a gente tem que entender que a vida nesse planeta é plural. Não é ruim? Com certeza. A vida é plural. É isso. Tem gente que é mais calado, tem gente que fala muito, tem gente que consegue ficar quietinho, tem gente que se mexe. A vida é plural. Esse é um ponto, tá? O ponto 1. O ponto 2, vamos correndo. A raiva não ajuda. A raiva não ajuda. A raiva só atrapalha. Tem uma frase do livro Nosso Lar, de André Luiz, que eu acho muito importante. André Luiz fala assim:
Quantos séculos, aí é do ponto de vista da imortalidade, tá, gente? Do espírito imortal. Que fisicamente falando, ninguém vai viver séculos, né? Mas do ponto de vista espiritual, quantos séculos são necessários para reparar um instante? Gente, presta atenção à profundidade dessa pergunta. Quantos séculos são necessários para reparar um instante? Quando eu estou com uma raiva muito grande de uma pessoa e eu pego uma arma e eu aponto aquela arma para aquela pessoa e eu disparo, foi um instante. Mas quantos séculos o espírito vai precisar para reparar esse instante de um momento de raiva? Quantas mágoas a gente poderia evitar por um instante? Quantas dores, quantos sofrimentos para mim, para nós e para os outros, se a gente conseguisse compreender que a raiva, ela não ajuda. E é difícil, porque quem aqui sente raiva pelo menos uma vez no dia? Sente. Porque a gente tem a ideia do controle de tudo. Eu posso falar por mim mesmo. Eu tenho uma vida que é tudo cronometrado, horário, agenda, tudo. Se eu, na minha cabeça, veja como funciona a cabeça de uma pessoa. Na minha cabeça, o ônibus passa de 5h30 da manhã. Eu faço de tudo para pegar esse ônibus. Eu chego na parada de 5h25 e eu noto que a parada já está vazia. Eu já sei que o ônibus passou antes do horário. Aquilo já me deixa com raiva. E aquela raiva de 5h30 da manhã estraga o resto do meu dia inteiro. Porque aí eu vou chegar no trabalho atrasado. A criança vai vir falar comigo que eu trabalho em escola. Aí eu já vou falar: tia Manuel, bom dia, bom dia. Vixe, tia Manuel, você está com raiva? Tô, vai, que eu estou estressado. Aí você já trata a criança mal. Aquela criança já vai ficar, porque ela vem já lhe abraçar com aquele afeto. Aí você já dá um grito na criança, já estragou o dia da criança. Que já vai maltratar outro coleguinha, porque já se contaminou com a sua raiva. Aí você chega na cantina, vai pedir um café, não tem café não. Se meu Deus, nunca tem nada nessa cantina. Aí você já trata mal a atendente. Aí que já vai ficar chateada, que já vai atender mal o próximo cliente. Veja só como um momento de raiva você vai estragando o seu dia, o dia das pessoas todas que você vai convivendo. Isso eu estou usando um exemplo do dia a dia, tá, gente? E isso eu estou levando a níveis extremos de crimes que são cometidos diariamente por raiva, como no trânsito, diariamente é cometido crimes de trânsito diariamente por conta de raiva. Então a gente tem que entender que combater a raiva, ter esse autocontrole é importante para a gente aproveitar da melhor forma possível a encarnação. Gente, imagina você com a encarnação e você comprometer a sua encarnação por um momento de raiva, porque essa pergunta de André Luiz é isso: quantos séculos são necessários para reparar um instante? É você comprometer uma oportunidade de estar encarnado uma existência inteira por um segundo de raiva. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Por isso que o ponto 3 é respire fundo. Respire fundo. Já é provado cientificamente que a respiração, a meditação, né, o autocontrole, o parar um segundo, ajuda muito. Volto ao exemplo aqui da raiva com uma arma. Eu estou com uma raiva, pego a arma, aponto para a pessoa. Se naquele momento que eu estou apontando eu fechar o olho, respirei. Nesse momento que eu estou respirando, eu já estou oxigenando o meu cérebro. Já vai vir as consequências. Meu Deus, eu vou atirar nessa pessoa, essa pessoa vai desencarnar, eu vou ser preso, meu filho vai crescer sem estar comigo. A mãe, a família dessa pessoa a qual eu vou, infelizmente, assassinar, vai sofrer, vou gerar ódio. Essa notícia vai passar na televisão, vai sair nas redes sociais, todo mundo que assistir vai se contaminar. Tem gente que vai ficar com raiva de mim, tem gente que vai ficar triste porque o outro desencarnou. Veja quanta dor e quanto sofrimento eu vou gerar. E só num tempinho, segundos, 1 minuto que você parou e respirou e se tranquilizou. Quando eu trago muito exemplo de escola, porque eu trabalho em escola. Quando um menino arenga com outro, quem trabalha aqui em escola, feito Sandra sabe, um menino arenga com outro, aí chega, aquele desespero, aí você se abaixa, meu filho, o que foi? Ele,
calma, respire fundo, respire contigo. Aí a criança vai respirando. Aí o braço se tranquiliza. Pronto, quanto que foi que aconteceu? Não, porque eu estava ali, ele pegou, botou para eu cair e se tranquiliza. A criança respirou. A mesma coisa que você está num lugar, tem uma briga, calma meu irmão, respire, tenha paciência, né? Esfria a cabeça. Ontem a gente estava lá com a Imaíla na Uniluz, ela falando sobre essa questão de conseguir evangelizar em qualquer lugar que você está. Evangelizar é você estar num momento, acontecer uma briga e você conseguir estar bem ali e evitar a briga. Não é ir para cima não, que você pode até se ferir. Mas é no calma, gente, não precisa brigar. Recordei de um momento que eu estava no metrô, eu ando no transporte público, eu estava no metrô, o rapaz, eram umas 6 horas da manhã, provavelmente cansado, né? Quem é trabalhador, está todo dia, tem que pegar ônibus, sai de casa às 5 horas da manhã, 5h30, ele estava em pé, encostado assim, né, no ferro do metrô, com os olhos fechados, provavelmente ali, cansado, e chegou outro rapaz que também estava vendendo. A gente sabe que nos transportes públicos tem os vendedores, né, ambulantes. Aí o rapaz chegou, se posicionou, do lado dele, ele estava com os olhos fechados, distraído, e na hora que o rapaz falou, bom dia pessoal, quando ele deu bom dia, o rapaz se assustou. Aí na hora que ele se assustou, ele já deu um empurrão no vendedor. Quando ele deu um empurrão no vendedor, o vendedor caiu com sua mercadoria no chão. Aí quando ele se levantou, ele já se levantou puxando da mochila, ele estava como se fosse uma pochete, e já saiu puxando uma faca, dentro do metrô, 6 horas da manhã, veja só. Aí foi quando um irmão, eu cheguei, eu estava perto do rapaz que estava com os olhos fechados, aí eu já botei a mão no ombro do rapaz. O outro homem que estava do outro lado, botou a mão no ombro do rapaz que pegou a faca e falou bem alto, meu irmão, não faça isso não. Veja que tragédia vai ser se você for meter essa faca naquele rapaz. Quando eu vi que o homem falou isso para o outro no outro lado, eu me inspirei. Aí eu peguei e falei, meu irmão, não vale a pena não. Não vale a pena brigar uma hora dessa. Aí foi quando ele começou a respirar fundo, o pessoal foi empurrando o outro lá para o outro vagão, para bem longe. Pronto, evitou-se uma tragédia. Mas se não tivesse acontecido aquilo, poderia ser que eles entrassem ali num conflito e houvesse ali uma tragédia dentro do vagão, de 6 horas da manhã. Você vai falar? Sim, porque tu estás falando desse assunto aí, e eu estava lendo as mensagens, eu tenho mensagens todo dia, e uma dessas mensagens falando do Espírito, de mensagem, eu me recordo aqui o nome do autor, e ele falando que nós não sabemos como é que nós vamos reagir diante das provocações. Mais que a gente tenha um controle, a gente não sabe em determinado momento, dependendo da provocação, como é que nós vamos reagir. Aí lendo outro livro da Sueli Carlos, ela fala da questão da vontade. Quando se tem a vontade, é uma questão de exercício, não é todo trabalho educativo, não é um trabalho de uma hora para outra, mas é um trabalho a longo prazo. Né? Então eu vejo assim, observando hoje, eu estou muito no papel de mãe, sempre foi como de educadora, mas agora é diferente, não deixo de ser educadora, mas é uma situação um pouco diferenciada. E eu vejo como as mães são heroínas, né? Principalmente no passado. A mãe tinha 14, 15 filhos, a responsabilidade era principalmente dela e era cobrada, isso ainda persiste, mas acho que no passado isso era mais forte. Hoje, claro, que a mulher se depara com outra situação, ela muitas vezes ela é chefe da família, ela trabalha fora, e ela cuida de casa, e ela quer acompanhar, e ela está um pouco cheia de atribuições, isso faz com que ela fique sobrecarregada, irritada e muitas vezes estressada por conta dessa correria do dia a dia, trânsito, pessoa diferente no trabalho, chega em casa, que é um lugar de descanso, vai encontrar pessoas complicadíssimas dentro de casa. Como resolver isso? Porque é o momento em que ela já vem para relaxar. E aí, esta pessoa chega dentro de casa, eu me refiro também às mães solteiras. Às vezes pode ser os pais também, pais solteiros também, mas que o filho vem, às vezes a característica do filho é de lascar, às vezes ele é um assassino, ele está ali, a qualquer hora ele pode cometer uma falha dessa. E se o pai não estiver atento à mãe, as coisas podem acontecer dentro do lar. Porque às vezes naquele momento ele não para refletir que ele está sendo provocado. Os irmãozinhos que acompanham a figura também, ou outro irmão, dizendo assim, de uma maneira muito mais gentil, também está incentivando.
né, está de alguma forma tentando atingir para que ele, de alguma forma, se manifeste, né, e a vibração da casa comece a piorar, né, abaixo da faixa vibratória da casa, por conta do que acontece. Alguém tem que manter o equilíbrio. Alguém naquele momento tem que ter um controle, alguém tem que ter uma vontade, tem que se envolver numa espiritualidade maior, alguma coisa, creio eu, me corrija se eu estiver equivocada, mas porque os desafios nesse momento são imensos, os desafios com a família são enormes, porque houve toda uma mudança de paradigmas. O que era no passado já não é hoje. Você não educa totalmente teu filho, principalmente quem sai para trabalhar, tem influência da mídia, tem influência do colega da escola, desde o hábito alimentar que você constrói dentro da sua casa, na hora que ele chega na escola, a própria escola oferece lá os alimentos que às vezes não são os alimentos que a família às vezes prioriza para o alimento de qualidade, dentro das condições, e se ele vai se deparar com outra situação, o que é melhor? O jovem normalmente está procurando o que é mais prazeroso, né? E aí as situações, os conflitos, nesse momento, os crimes dentro de casa estão acontecendo muito nesse momento. Eu observo isso na minha família, e obviamente eu também sou muito provocada, e algumas vezes, como tu disse, às vezes a gente se controla, mas tem momento que a gente não para perceber, e a gente está falando, mas eu sou espírita, mas eu tenho conhecimento disso, isso está errado, por que eu fiz isso? Vai lá se culpar, não devia agir desta maneira, desculpa que eu entendi. Não, mas isso aí que você falou, a gente vê a importância de conseguir ter esse autocontrole, né? Ou então, pelo menos na nossa casa, ser essa pessoa que de vez em quando consegue ter o controle, respirar fundo e amenizar a situação para não se criar não gerar uma situação mais desastrosa, né, conflituosa. Essa questão da convivência em família, nesse processo, a gente vê muito isso aí, ó, a mágoa, a vingança e o perdão, né, são consequências. A mágoa ela é gerada através desses conflitos. É um conflito que magoa o outro, que fere o outro, que de certa forma vai invadir a honra do outro e já ali a confiança, e ali gera aquela mágoa. O que pode vir depois da mágoa é esse desejo de vingança, e o desejo de vingança ele tem que ser, né, abafado, ele tem que ser subjugado pelo perdão. Tanto que a gente até fala assim, na verdade, no livro do André Moreira está falando assim, ó, não devolver o mal por mal, mas sim por bem. Ou seja, se alguém faz uma maldade comigo, veja que interessante a visão. Se alguém comete algum mal contra mim, eu não devo, teoricamente, porque a gente não consegue nem sempre controlar as emoções, eu não devo, teoricamente, devolver esse mal, ou seja, me vingar de volta. Eu tenho que fazer o quê? Me acalmar, respirar fundo, analisar a situação, usar o exemplo daquela pessoa como um exemplo do que eu não devo fazer. Isso é fácil, gente? Não é fácil. Tem uma frase no Bhagavad Gita de Krishna que ele diz assim, ó, o verdadeiro homem de bem é igual ao sândalo, é como o sândalo que ao ser abatido perfuma o machado que o fere. Vocês conseguiram entender a frase? O verdadeiro homem de bem é igual ao sândalo que ao ser abatido perfuma o machado que o fere. Então a gente tem essa ideia, né? Tipo, se eu sou um homem de bem, uma mulher de bem, e um machado, ou seja, uma pessoa vem para me ferir, ela vai causar um mal, ela vai me causar uma mágoa, uma dor. Mas depois de me causar o mal, a minha essência, enquanto pessoa de bem, vai perfumar aquela pessoa que foi. Provavelmente ela ficou, meu Deus, naquele dia eu falei aquilo, fiz aquilo com o Emanuel e ele nem reagiu, pelo contrário, me ajudou, hoje eu estou precisando, ele estendeu a mão, ou seja, um pouquinho da nossa essência de bem perfumou aquela pessoa que foi um machado que nos feriu. E isso não é fácil, isso é como ela está falando, é uma construção. E não vai ser sempre, às vezes a gente vai chegar uma hora que a gente não vai estar bem, tem influência espiritual em volta e a gente não vai conseguir. Poxa, mas eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, conheço o evangelho, conheço Jesus, vou me esforçar mais para continuar mantendo, né, essa linha de perdão o maior tempo possível. Vai ter um momento que eu não vou conseguir, vai, porque somos humanos, estamos em processo de evolução, mas a ideia é isso. Para a gente aproveitar melhor a nossa encarnação, a gente não pode guardar mágoa. Por isso que eu coloquei aqui essa escadinha, né? Mágoa, vingança e perdão. Eu não, né? Nós colocamos essa escadinha, mágoa, vingança e perdão, e a gente colocou essa imagem de uma pessoa se libertando de uma prisão. Porque, gente,
Eu vou perguntar, mas não é para levantar a mão não, tá? É só para nível de reflexão. Quem aqui guarda mágoa de alguém sabe que é uma prisão? É uma prisão, uma tortura. Porque você não consegue frequentar mais o lugar com aquela pessoa, porque você sabe, vou não naquele lugar não, que eu vou encontrar fulano lá. E aí você, às vezes você adora ir para aquele lugar, ir naquele restaurante, ir naquele centro, ir num parque, numa praça, vou não, que eu vou encontrar fulano lá. É uma tortura. Hoje eu vou parar de falar com fulano, porque fulano conhece ciclano. E se ele souber de alguma coisa que eu estou fazendo, e vira aquela obsessão. A mágoa é como a gente cultivar algo que está estragado e a gente o tempo inteiro ficar abrindo a tampa e olhando aquela coisa que está ali estragada. E a gente não consegue se descartar daquilo. Porque quando a gente guarda a mágoa e não descarta ela, aquilo ali vai apodrecendo dentro da gente. Por isso que fala que a mágoa só faz mal para quem sente a mágoa. Para quem sente a mágoa. Por isso que o perdão é uma libertação para a própria pessoa. Tudo é impermanência, tudo no mundo material passa. Então às vezes a gente se aperreia, a gente briga, a gente causa confusão, a gente fica triste, se estressa com um monte de coisa que passa, que não vai durar para sempre. E às vezes depois de uns anos a gente mesmo fica, meu Deus, naquela época eu era assim, eu pensava dessa forma, hoje eu nem dou bola para aquilo. Às vezes num relacionamento a gente mata e morre pelo outro, né? Tem um ciúme, é aquilo outro, aí acaba o relacionamento, sofre, faz terapia, tudo aquilo, aí quando passa uns 10 anos, a gente encontra a pessoa na rua e fala, menino, naquela época eu sofri por causa disso aí, filho. Porque foi passando o tempo e a gente vai ressignificando as coisas. E uma causa de grande sofrimento nossa é essa dificuldade que nós temos de entender que tudo no mundo material é impermanente. Eu sempre digo esse livro, Impermanência e Imortalidade. Fala muito sobre isso, da gente criar essa consciência de que tudo no mundo material é impermanente. Tudo passa, a beleza do corpo físico passa, as riquezas passam, até as amizades. Provavelmente aqui a maioria de nós tem um amigo ou outro, uma amiga, né, que a gente carrega desde a infância. Eu tenho uns 2, 3 amigos que eu conheço desde a infância, mas a maioria das pessoas que convivem conosco hoje não são os mesmos amigos da infância, porque até as pessoas que convivem conosco vão se desfazendo, vão chegando outras pessoas, as roupas, tudo na nossa vida material é impermanência. Então saber lidar com a impermanência da vida ajuda muito a gente a aproveitar a encarnação, porque a gente não se prende, a gente deixa fluir. Nada do que foi será de novo de um jeito como foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida é como onda no mar, né? No indo e vindo infinito. A vida da gente é isso, é fluida. Ela não é estática, ela não é parada. E às vezes a gente tem essa dificuldade. Hoje eu posso estar com saúde aqui falando com vocês e amanhã eu descobri que eu estou com uma doença grave e durar só umas 3 semanas e desencarnar. Hoje eu posso estar bem, com um emprego bom, e daqui a um mês eu posso estar desempregado, passando dificuldade. Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso estar mais. A vida é essa impermanência e a gente tem que saber lidar com essa impermanência. Lembre-se, tudo volta para a gente. Então, pelo amor de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, saibam que tudo que a gente pensa, que a gente fala e que a gente faz volta para a gente. É a lei de causa e efeito. O que a gente deseja, a lei da atração, tudo que a gente emana para o universo volta para a gente. Por isso que essa imagem aqui desse objeto, um bumerangue, quando eu era criança eu joguei um bumerangue, ele voltou na minha testa. Na minha testa. E quanto mais força a gente faz, a gente joga, essa força volta com a mesma intensidade. Né? É o buscar e achareis, bater e vos abrirá, pedis e obtereis. Tudo que a gente emana tem uma volta para a gente. A gente tem que lembrar disso. Quando a gente começa a pensar que tudo que a gente faz tem um retorno, a gente começa a viver de uma forma diferente. Porque a gente vai começar a perceber que todas as nossas atitudes têm uma consequência. Todas as atitudes têm uma consequência. Divaldo uma vez perguntou no centro de convenções, num congresso: quem aqui acredita, quem aqui acredita na reencarnação? Todo mundo levantou a mão. Quem aqui vive a reencarnação? As pessoas ficaram na dúvida, né? Qual é a diferença de acreditar e de viver a reencarnação? Acreditar é saber do mecanismo.
a teoria, a reencarnação, o espírito desencarna, vai para o mundo espiritual, volta, é o mecanismo. Eu acredito nisso, eu acredito na imortalidade, que o espírito reencarna. Agora você vive a reencarnação, porque viver a reencarnação é isso, gente, é saber que a cada segundo, o que a gente vive hoje vai repercutir no futuro. E que muitas das coisas que a gente vive hoje já é o quê? O reflexo do que a gente fez no passado. Quando a gente vive a reencarnação, a gente deixa de ter preconceito, porque como é que eu vou discriminar uma pessoa com a cor de pele, por exemplo, sabendo que na minha próxima encarnação eu consumo negro? Porque a vida não é plural, não é diversa, a reencarnação vai gerando essa consciência na gente. A reencarnação vai gerando essa consciência na gente de compromisso para com o outro, porque eu sei que tudo é impermanência. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. Sétimo, não se cobre tanto. Aí eu indico esse livro aqui do Rossano, o Auto-Perdão, Aprendizado Necessário. Não se cobre tanto, a gente não é perfeito, nós não somos super-homens e super-mulheres o tempo inteiro. A vida da gente é esse processo de aprendizado. A gente vai errar algumas vezes, levanta, continua tentando. Eu não posso voltar atrás, né, e deixar de fazer aquilo que eu cometi, mas eu posso recomeçar hoje e fazer um novo fim. Emmanuel dizia para Chico: todos os dias Deus oferece uma página em branco no livro da vida para você reescrever sua história. Então não se cobre tanto. A gente não vai acertar, a gente não vai ser o melhor pai, a melhor mãe sempre, não vai ser o melhor profissional sempre, não vai fazer a melhor palestra sempre. Quem é médico não vai salvar todas as vidas que chegam. Quantos médicos tentaram o máximo salvar vidas durante a pandemia, mas não conseguiram, e nem por isso deixaram de ser bons médicos. Então a gente não pode se cobrar tanto. A gente vai magoar uma pessoa, vamos tentar reparar isso. Não se cobre tanto. Tem uma frase aqui nesse livro do Rossandro que eu acho interessante. Tem 4 linhas. Ele fala o seguinte: ó, a capacidade de perdoar a nós mesmos é a condição sem a qual a paz íntima jamais será experimentada. No entanto, não podemos confundir o auto-perdão com a aceitação do equívoco, deixando de assumir a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Eu errei, não posso guardar culpa. Eu sei que errei, vou tentar refazer, transformar aquele erro para não cometer mais o erro, mas consciente de que aquilo que eu errei vai ter uma consequência. Vai vir a consequência. O fato de a minha consciência, né, despertar para o meu erro não isenta o fato de aquela semente que foi plantada e um dia vai ter que ser colhida. Esse mecanismo do auto-perdão. Estude e adquira conhecimento. A gente escolheu essa imagem do coração do cérebro representando, né? Porque estude e adquira conhecimento. A nossa vida é conhecimento. O desenvolvimento da tecnologia, da ciência, proporciona bem-estar e progresso para a humanidade inteira, segurança, tranquilidade para toda a humanidade, desde que quando a gente utilize o intelectual junto com o moral. Porque se a gente não conseguir evoluir intelectualmente, moralmente juntos, a gente vai usar a inteligência para coisas ruins, como uma bomba atômica, por exemplo, que destruiu a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Quando a gente usa o nosso conhecimento para coisas boas, a gente faz em poucos meses uma vacina que não protege, mas que dá segurança e que é importante e que salvou muitas vidas. Por isso que desenvolver o estudo e adquirir conhecimento tem que vir junto com isso, com o amor, para a gente ter consciência de que tudo que a gente aprende, que a gente adquire como conhecimento, é para ajudar o outro, é pelo bem do outro, e não só para o meu próprio bem, para o meu proveito. Cuide do seu lado emocional. Se você está com uma tristeza que não passa, está com angústia, crise de ansiedade, tá, problema de sair em público porque não consegue ficar num lugar com muita gente, isso aí pode ser sinais da nossa mente dizendo: Emanuel, acalma teu coração, tu estás indo no centro, tu estás fazendo o teu tratamento espiritual, mas vai numa terapia, procura um psicólogo, conversa, faz o teu tratamento, não tem problema. Eu já fiz terapia, se precisar volta a fazer terapia novamente. Se um dia se agravar com uma coisa mais grave, vai no psiquiatra, ele vai recomendar um tratamento seguro para a gente se equilibrar e estar sempre em harmonia com a mente. Então, aproveitar a nossa encarnação ao máximo é estar bem emocionalmente. Então, cuide do nosso emocional e olhe para dentro. A gente termina aqui.
olhe para dentro, como quer ser mais bonita, né, do chakra, do centro de força, para a gente entender que a gente não é só matéria, a gente é o que a gente tem por dentro, é o equilíbrio do que a gente tem por dentro. Então, aproveitar a encarnação ao máximo, né, nessas dicas que a gente trouxe, é esse processo da gente entender da nossa impermanência na matéria, da gente entender que a gente precisa respirar fundo para não deixar a raiva atrapalhar a nossa vida, a gente entender que a vida é plural, que a gente vai ter que aprender a viver, né, com as diferenças na sociedade, é aprender que o outro que está convivendo conosco, seja ele o nosso, né, filho, filha, parente, esposo, mulher, tudo isso, as pessoas que convivem conosco também estão nesses processos de aprendizado, que vão também cometer erros, como a gente também comete. Isso tudo a gente vai melhorando. Lembrando lá no início, todos nós temos nossas expiações? Temos. Todos nós temos as nossas missões, alguns sim, outros veio para expiar mesmo, outros veio para passar por provações, mas independentemente disso, todos nós temos um objetivo, que é alcançar a perfeição, ou seja, evoluir, ajudar na construção de um mundo melhor, na criação de Deus. E todos nós vamos ter que passar pelas vicissitudes do mundo, ou seja, pelas dificuldades do mundo. Então, se a gente já está encarnado, eu costumo dizer assim, o seguinte, para os alunos, né? Meu filho, se você já nasceu, você já está encarnado, né? O mundo está cheio de problema, está cheio de problema, mas você já está aqui, então vamos tentar encontrar um caminho para viver essa vida da melhor forma possível, tendo momentos de felicidade, tendo momentos de harmonia, tendo momentos como esse. Gente, nesse exato momento, eu vou encerrar, tá, André? Desculpa. Nesse exato momento, tem pessoas no mundo passando fome. Nesse exato momento, tem pessoas no mundo sem ter onde morar. Nesse exato momento, tem pessoas entubadas numa UTI. Nesse exato momento, tem pessoas sendo violentadas, abusadas, espancadas, torturadas nesse mundo. E a gente pode estar aqui no Regeneração, tranquilo, num ar-condicionado, sentindo a presença da espiritualidade. Então, quando a gente fala de vicissitudes no mundo, é a gente aproveitar esses momentos. Porque hoje eu estou aqui, mas amanhã eu já não posso mais estar aqui, que é a impermanência da nossa vida material. Então, que a nossa mensagem da tarde de hoje sirva para isso, para a gente, né, começar a pensar a vida de forma diferente e começar a aproveitar os pequenos momentos para viver da melhor forma possível a nossa encarnação. Então, agradeço a presença de todos. André, permito que a gente já dirigisse para a prece final. Lembrando, próximo domingo vai ser o seminário com Luiz Lira, né, sobre aquela frase de Kardec, né, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Essa frase ele vai fazer um seminário sobre esse estudo e começa às 2h30, 14h30, então é mais cedo. Então se programem, não vai ser às 4 horas, vai ser às 14h30. Vai ter um passe agora, vai ser pela fichinha, né, vai chamando pela fichinha. Quem está em tratamento na quarta-feira não precisa tomar o passe de hoje, não é isso? Não é isso? Quem não está em tratamento, né? Pronto. E vamos nos concentrar para a nossa prece de encerramento. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e todas e vamos caminhando, né, com paciência, com a ajuda de Deus, da espiritualidade, vamos tentar trilhar essa nossa encarnação da melhor forma possível.